Qual é o grande problema da evasão dos católicos, da fuga dos católicos da Santa Igreja? Por que que os batizados, crismados, aqueles que já comungaram do corpo de Cristo, saem da igreja, abandonam a igreja? A maioria porque nunca compreendeu o que é ser católico, nem a profundidade desses sacramentos e o caráter que ele imprimiu em nós. Você sabe que caráter é esse? O que nos deu, o que conferiu a nós esses sacramentos? O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele nos traz uma coisa muito preocupante. O meu povo se perde por falta de conhecimento. E muitos vão abandonar a igreja, muitos não vão se esforçar no testemunho, porque não conhecem a beleza do sacramento, porque não estuda a sã doutrina e por não conhecer, por não entender a sua essência, o caráter que os sacramentos imprimiram em nós, não vão perseverar, falham, portanto se perdem, portanto também perdem a vida eterna. Então, queridos, quais são os 3 sacramentos que imprimem caráter e só podem ser recebidos uma única vez? Batismo, confirmação ou crisma e ordem. Os 3 sacramentos imprimem caráter. O que é caráter? O Catecismo Maior de São Pio X nos explica que é o caráter que cada um destes sacramentos imprime na alma. O caráter impresso na alma em cada um destes 3 sacramentos é um sinal espiritual que nunca se apaga. O caráter impresso na alma em cada um destes sacramentos é um sinal espiritual que nunca se apaga. Nunca se apaga. Veja, o caráter é quase que um ministério, é um envio para a missão. Como não se apaga, nós temos uma obrigação de dar testemunho de Jesus Cristo. Veja, do Catecismo pós-Concílio Vaticano II, número 1304 e 1305, diz: com o batismo do qual é consumação, a confirmação é dada uma só vez, pois imprime na alma uma marca espiritual indelével, o caráter, que é o sinal de que Jesus Cristo assinalou um cristão com o selo de seu espírito, revestindo-o da força do alto para ser sua testemunha. Eu repito, o caráter que é o sinal de que Jesus Cristo assinalou um cristão com o selo de seu espírito, revestindo-o da força do alto para ser sua testemunha. O caráter é a marca, é o selo. Jesus nos marcou com o Espírito Santo para que possamos ser suas testemunhas. O caráter aperfeiçoa o sacerdócio comum dos fiéis, recebido no batismo. E o confirmado recebe o dom de confessar a fé de Cristo publicamente e como que em virtude de um ofício. Somos soldados de Cristo. O nosso ofício, a nossa missão é testemunhar Jesus Cristo. Os sacramentos imprimiram na nossa alma e ninguém pode apagar o ofício dado pelo Espírito Santo por Jesus Cristo. Isso é caráter, isso é a nossa missão, a nossa unção, a nossa marca indelével que ninguém apaga. Caráter é, de fato, a marca do Senhor, do Espírito Santo na nossa alma. Como que o boi é marcado com ferro quente no Santo Crisma, e por esses sacramentos somos marcados e ninguém pode apagar. E só se recebe uma vez: o batismo, a confirmação e o sacramento da ordem. Queridos, ame a Santa Igreja. Católico, se você é crismado, comente aqui: você é crismado? Você já tem entendido o que é caráter? Você sabe o que significa o batismo? Você sabe o que significa a ordem? Você sabia que esses 3 sacramentos só se recebem uma vez? Comente. Você sabia o que era o caráter? Sabia, queridos? Veja, o caráter aperfeiçoa o sacerdócio comum dos fiéis, recebido no batismo. E o confirmado, aquele que é crismado, recebe o poder de confessar a fé de Cristo publicamente e como que em virtude de um ofício. Catecismo da Igreja Católica, número 1305.
Fica com Deus. Catequese na violência. Você tem que compreender. Você tem que compreender a sua fé. Deixa o like, deixa o comentário, comenta, compartilha. Sabia ou não?